Boa tarde para você, seja bem-vindo aos Donos da Bola desta quarta-feira de cinzas e também de futebol. Começamos o programa com um retorno, né? A Roberta Gabardo está conosco, de volta das férias, bronzeada, e vai dar as ferramentas de interatividade porque você vai participar do programa. Eu queria te dizer que eu também retornei ao programa, mas estava 4 dias fora. Tu não interessa. Nenhuma referência a meu respeito. Tu não interessa. Pois Tudo bem, Roberta? Tudo bem, eu tava com saudade de vocês. Então participem com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acesse a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolarS@band.com.br. Participe, tô esperando. Mande a sua mensagem. O Internacional enfrenta o São José hoje à noite com força máxima. Apenas Juan, lesionado, e o chileno Arangues, servindo a sua seleção, estão fora do confronto. No último treino antes da partida, os jogadores tiveram um incentivo a mais no Parque Gigante. Enquanto o Inter treinava, outros acompanhavam, digamos, de forma diferente, bem apropriada para uma tarde de sol no feriado de Carnaval. Este foi um dos ingredientes da preparação colorada para o jogo contra o São José. A gente trabalha no dia a dia para poder sempre buscar a melhor posição, a melhor colocação. O Abel sempre treina forte para poder buscar nossos objetivos. E fora de casa a gente está descansando bastante aí a equipe principal. E sempre tem que buscar o resultado dentro de casa para poder pegar essa tetinha também, que nós estamos descansando bastante aí. O Inter é líder disparado, são 31 pontos e a classificação está garantida. Mas então o que fazer se ainda restam 3 jogos nesta fase? Uma das respostas é testar alternativas para os desfalques. Arangues está fora por causa do amistoso da seleção chilena diante da Alemanha. O substituto será Alan Patrick, um dos destaques das últimas partidas. De qualquer maneira, o meia de 22 anos parece já ter a confiança de Abel Braga, uma espécie de 12º jogador. Otávio e Juan também são desfalques devido a dores musculares. No lugar do experiente zagueiro vai estar Hernando. O Inter está tranquilo, com muita vantagem na tabela, com substitutos que têm dado conta do recado. E claro, muito bem acompanhado, sem nunca perder a concentração. Perceber, a gente viu a lancha ali, mas isso aí não é o caso, cara. Isso aí eu não posso nem comentar isso aí. Não viram nada de diferente que possa ter tirado a concentração. Foi foco total no treino, é isso? Sim, é bastante focado no treinamento. A matéria tá no ar, a galera vai comentando, algumas imagens ali. Tudo bem, Ribeiro? Cara, acabou o carnaval, né? E tu viu todo esse pique, né? Populei todas as noites, né? Fui pra galera e tô aí, ó, inteiraço, cara. Por que será, né? Eu admiro. Se eu vou dormir às 2 da manhã, eu tô acabado no outro dia. É mesmo? Eu vou te dar uma recomendação, tá aqui, ó. Por favor. Todas as noites tu não fez sexo, é isso? Só pra eu saber. Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu não preciso nem me esforçar. Tá bem. Entendeu? Tá bem? Porque com o ativo, meu amigo, cara, é golaço em todas as noites. Vamos lá, todo mundo gosta de uma relação prazerosa e intensa com a pessoa amada, não é? Então imagine-se numa partida de futebol, sendo habilidoso, partindo pro ataque, fazendo muitos gols em casa. Com o ativo você aproveita muito mais esses momentos íntimos de marcar vários pontos com a patroa. Tá aqui, mostra o ativo aqui, mostra o ativo! Olha aqui. Gostou dessa ideia? Então ligue 30370707. Ele será o seu grande aliado na hora H. E essas desculpas de última hora vão acabar, do tipo, bebi demais, tô com dor de cabeça, não tô com vontade, não ajuda, entendeu? Eu tô frouxo, essas coisas não tem, cara. Com o ativo tá tudo legal. A Central do Ativo está à sua disposição até às 9 da noite para você ligar e tirar todas as suas dúvidas. E atenção para a promoção. As primeiras 80 ligações levam o ativo com desconto, facilidade do pagamento e um presente especial na compra. E lembrando, hein, sempre embalagem discreta, entrega sigilosa e gratuita. Faça como eu, meu caro, experimente o ativo e descubra o prazer da vida. 30370707, por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Cara, se o teu carnaval, né, não foi pra avenida, põe teu bloco na rua agora, meu bruxo.
Muito bem, Ribeiro. Parabéns. Aproveitando o gancho do ativo, antes da gente falar do jogo, Paulinho, roda a imagem das mulheres que estavam no entorno do treinamento do Internacional ontem à tarde, na beira do Guaíba. Opa, Um belo sol, final de hein? tarde, né? Outro sol. E uma cena curiosa, né? Ela foi na água. Foi na água pegar a bola que caiu. As meninas estavam dizendo que foi um presente, foi dado realmente por ali, não sei se jogadores ou comissão técnica, mas que a bola realmente foi entregue. Foi entregue para elas. O outro do cara teve que roubar a bola. Elas ganharam a bola. Bom, pois é. Mas parece que o nosso amigo do caiaque deu um upgrade aí, né? Tinha uma festa ali na lancha, né? São 2 caras e 3 mulheres? Aí. Tá bem. Que legal. Ajuda a moça ali, cara. Essa é uma legítima pelada que teve na... Chama atenção, né? Alguém sabe se essa região do Guaíba ela é própria para Qual região? Olha... Essa região do Rio, essa assim. região do Guaíba, ela é bem próxima, Não, é um é parque próprio. gigante, ele é muito próximo. Olha, cidade. essa menina vai machucar os pés. Ali tem cacos de vidro nessa região. Eu me preocupo com essas moças. Não, a gente está fazendo uma análise do fato, que é curioso, chama atenção realmente, né? Porque já teve o caiaque lá levando bola e tal, agora tem as meninas tu vê o simpáticas, né, seguinte, Gadu? Muito simpáticas, muito, né, felizes ali, aproveitando a tarde do sol, calor, é muito bom. abanando para todo mundo. Para ser um pouco, talvez, não tão claro, são 3 gostosas que estavam no caiaque e pararam o treino. Foi isso que aconteceu. Uma questão de... Então, tinha algumas considerações sobre isso, entendeu? Evidentemente que eu estou sempre na ativa, né? Sou um cara que estou sempre alerta. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu só quero entender o seguinte. O Internacional está dando um marasmo tão grande, sabe? Não tem nada para fazer, que simplesmente a notícia do treino do Internacional foram as meninas de biquíni. Eu vou fazer... Baldasso, me ajuda aqui. Primeira pergunta, Baldasso. O que é que vai no rio assim, por exemplo? O que se locomove no rio? Lanchas, Lanchas. Boa Sim. Boa resposta. Outra coisa, que clima nós estamos tendo nesse momento aqui na capital? Esse clima de carnaval, de verão. É verão, né? Isso. É verão, né? Verão é quente, né? Isso. Com as pessoas numa lancha no verão, elas estão de roupa ou elas estão de roupas de banho, traje de banho? Ribeiro. Responde, Ribeiro. É a primeira vez nós que... já sabemos onde tu quer chegar. Não tem Tu tá nada enganado. demais. Chatice. Não tem nada demais. Aí ficamos aqui babando. Como não tem nada ovo, demais? que nem uns Ribeiro, velhos. se o Inter tivesse Só na por causa das decisão da meninas de Libertadores, isso biquíni. acontecesse, nós já tá falando igual. Ribeiro Neto, se na Venezuela e na Ucrânia passar uma lancha dessas na frente, para a guerra civil, Ribeiro. Eu queria te dizer isso. Cara, qual é o problema? Não tem ninguém pelo pelado. contrário, não tem problema nenhum. De novo, o Ribeiro Neto, tu coloca uma curiosidade no programa, ele acha que nós estamos vendo problema. Não tem problema nenhum. E os jogadores, olha os jogadores. Problema. E também porque interferiu no treino. Aí que tá. Claro. Por isso que nós estamos mostrando. Outra pergunta então pra ti. Parece que o Abel vai poupar os jogadores por causa desse acontecimento. É verdade. É mais um motivo para poupar os jogadores. Pergunta, você está aqui, né? Transmitindo em rede nacional com a Renata Fã, como fez agora há pouco, né? Brilhantemente, aliás, como faz todos os dias. Tá bem. Aí vem uma menina aqui de biquíni, que vai entrar no ar para um outro programa e está aqui de biquíni. Você para de trabalhar... Ribeiro, deixa eu te explicar uma coisa. Então, cara, o que o jogador tem que ficar... Vamos trabalhar! Ribeiro, toda vez que vem a Miss Rio Grande do Sul aqui no programa, tu fica igual um velho babão, chega a pingar baba do lado da tua boca. Impressionante. Então, tu verdade. começa a perguntar se tu tá bem, não sei. Então, Tu tá bem, exatamente. Tu acha que eu tô bem, tu diz que tu é o mais bonito, tu pede pra mais sentar do teu simpático, lado. deixa assim. Tu faz a mesma coisa. Bem lembrado, Baldasso. Mas enfim, vamos falar do jogo então, porque... tem jogo? Opa. Sem arangues, né? Isso. E é uma mudança de estrutura no time, até aconteceu algo parecido contra o Esportivo, que é o Alan Patrick e o Alex jogando juntos. Mas aí vocês podem me corrigir, o Alan Patrick fica na função que o Alex fazia e o Alex recebe mais liberdade. É mais ou menos isso? É que a gente vai ter que ver na prática, porque nesse Contra o Esportivo jogo foi assim. o Alan Patrick ficou mais recuado, porque o Alan faria o D'Alessandro, na verdade, no jogo contra o Esportivo. Eu achei o Alex um pouco mais liberado. É que, na verdade, essa função... A concepção do time sexta-feira era diferente. Era. Também é verdade. A frente do Williams ainda não está muito palpável. A gente tem algumas dúvidas. É para ser o Alex, quando todo mundo está à disposição, com o Arangues liberando um pouco mais. Mas o Alan Patrick vem muito bem na temporada. Então eu não sei se o Alan Patrick não vai conquistar essa função.
Então, vamos observar, né? Mas eu acho que o Alan... É que o Alan Patrick muda o Arangues, tá? Não, os dois jogam na segunda. O Alan Patrick e o Alex jogam na segunda e o Arangues liberado. O Ribeiro quer dizer que quando entra o Alan Patrick e o Arangues está no time, o Arangues não sai tanto, é isso? É, isso aí. Que o Alex fica Também pro tem Arangues chegado. sair. É. Quando o Alex e o Arangues jogam juntos. Que não é o caso hoje. Hoje o Arangues está fora. O time piora sem o Arangues. Vamos começar por aí. Você tem um titular do meio-campo do Internacional, além do D'Alessandro, que é outro patamar, é o Arangues. Mas o Alan Patrick está se mostrando um cara como o Jorge Henrique do ano passado, né? Polivalente. Porque ele entra na vaga do Alex, na do Arangues, na do D'Alessandro. Pois é, só que para mim ele no momento é titular. Essa é a minha divergência. No lugar do Alex. Que está jogando como segundo ou como terceiro? Como segundo. O Alex e o Alan Patrick, na minha visão, jogam à frente do Williams, com o Arangues liberado. E para mim, nesta função, o Alan Patrick rendeu mais na temporada que o Alex. Só que nós sabemos que o Alex não vai sair do time, né? Não, até não sei se não vai sair do time, é que a gente precisa ver um pouco mais também, né? Não, tá bem. Só que o que eu vi até agora não garante o Alex como titular. O que eu vi até agora não garante o Alex como titular. O Alan Patrick é um dos destaques do Inter na temporada. Eu acho que o Abel vai dar mais tempo. Claro que vai. Dá mais tempo. Claro que vai. A situação do Inter é o seguinte, tem um time titular do Abel e tem dois jogadores que são ficha 1 e 2, que é o Otávio e o Alan Patrick. Que engraçado. Não tem como passar de novo as imagens da lancha, hein? Por quê? Se é um problema, se não tem nada a ver, se é verão e a lancha se locomove no rio, que é algo extremamente normal. Eu lembrei, a gente podia fazer outras considerações, são gremistas colorados, entendeu? Na sequência o Paulinho mostra. Se era o mesmo cara do caiaque que ficou rico. Não, certamente não é o cara do caiaque. Sabe, essas coisas, muita coisa para debater. Sobre as mulheres. Tá me suando um pinguinho de inveja do amigo em relação aos amigos que estavam no caiaque com aquelas meninas. Será que o Mas eu Ribeiro não foi sou irônico? invejoso, tu sabe que eu não sou invejoso. Eu acho que Baldasso. um pouquinho de inveja da tua parte. Tu acha que tava bom? A minha diferença... Olha aí, olha pô. E ninguém falou do pôr do sol, cara. Ninguém falou do pôr A minha do sol. diferença pra ti é o seguinte, tu não admite que tá com inveja, eu admito. Olha, vai machucar um pezinho. Mas é água limpa, né? Ai, Não sei se a água é limpa. coragem. Acho que não, né? Não sei se a água é limpa. Não é limpa. E ela tava falando com quem aí? Contigo, Cadu? Não era comigo. Não era que comigo. pena, Eu estava né, concentrado no trabalho e isso fez parte do meu trabalho. Você estava concentrado no trabalho. O Cadu estava mostrando as imagens para... Isso fez parte do trabalho. E marca essa lancha aí. Acho que isso pouco importa. Mas enfim, não é uma lancha muito grande, não é uma lancha muito grande. Não, mas... Mas acomoda... Será que tinha champanhe lá? Olha, eu não sei, cara, mas reparando... Combina com a ocasião, champanhe. Combina bem. Reparando bem mesmo, olha... Calma, deve ser um bom lazer. Calma, Ribeiro. Quem é que não gostaria de andar de lancha, cara? Andar de no lancha é pôr do bacana. sol? Olha, os jogadores ali, ó, até eles tiveram que parar o treino para dar uma olhadinha. Olhadinha, né? Só olhar para ver o que está acontecendo. Afinal, não é nada normal, né? Algo que acontece sempre, eles né? pararam para ver o treino, é isso? É verdade que elas provocaram, assim, os jogadores em determinado momento, Cadu? Olha, não sei dizer, mas elas estavam a todo momento ali abanando, aparecendo, não se escondendo em nenhum momento. Elas viram que as câmeras estavam vendo? Claro que viram. Aí Só que festa, né, meu? Não, só que assim, ó, não é. de fama, Tem que ter né, cuidado com isso, tá? Porque eu vi muito isso acontecer na minha vida. O quê? De meninas bonitas que veneram jogadores de futebol. E para elas não são de outro mundo. Então elas chegam, se abraçam no jogador. Não tem nenhum cunho sexual. Não tem nenhum cunho sexual, não tem nenhuma maldade. Ela está encontrando o ídolo e o jogador maldoso já está levando para um segundo. Então às vezes as gurias estão vendo, gurias estão vendo jogadores do Inter, tá, sabe? Elas Claro. Ribeirão, deixa de ser irônico. E às vezes... Mas eu não estou sendo irônico, eu estou concordando Mas eu até acho, contigo. Baldasso, que não é o caso. Elas não estão venerando o ídolo, elas estão passeando ali. Eu já vi o cara que leva a namorada para conhecer os jogadores do Inter, na maior inocência do mundo, namorada bonita, e os jogadores ficam de olho na namorada do cara. Isso acontece muito. Isso é verdade. E, pô, não pode também. Claro, verdade. Tá dizendo isso, mas elas não fizeram questão de se esconder em nenhum Eu momento. percebi, quando cara. souberam que estavam com as Na câmeras. subida da lancha que a moça sobe ali, o cara não estava querendo esconder nada. E os jogadores, claro, os jogadores olharam, né? Os jogadores olharam, claro, até porque não é normal. Tu olhou, Cadu?
Evidente, né? Tava trabalhando. Mas com cunho profissional só ou te chamou a atenção? Extremamente profissional. Não, tá bom. Eu peço a atenção do nosso telespectador para quando a moça sobe na lancha, o risco que ela corre por passar perto da hélice. Mas tá desligado. Mas quem garante que não tem algum dispositivo que faça ligar a lancha naquele momento? Mas a escada é ali mesmo. Esse momento aí, ó, é o que me chamou mais atenção. Ela devolve a bola. Tá? Coloca a bola na lancha. Esse momento, o perigo que ela corre nesse momento. Ela tenta e não consegue. Ela tem que subir pelo aí outro lado. Aí ela passa na frente da hélice ali, ó. Olha, que perigo. Olha que perigo. Olha a partir daí, nada mais me interessa. Nada mais me interessa. Olha, sim, claro. Tu vê, né? Verdade, né? Foi um fato inusitado, curioso, que eu disse diferente. que isso ia dar mais debate que o jogo do Mas o Inter tá com 31 pontos, é líder do Grupo A, já tá classificado. Vai jogar com o time titular. Os jogadores se apresentaram na concentração hoje às 10h30 da manhã, né? Ou seja, ontem à noite, se quisesse ter comido churrasco, cervejado, podia ter feito o que quiser, estava em casa. Carnaval, cara. Claro, não, mas tem uma cartilha, o cara tem que seguir. Cartilha, eu quando era mais jovem, eu tinha várias cartilhas, que eu não obedecia nenhuma. Mas tudo bem, é claro que é diferente. Tá pegando por ti, jogador que é revolucionário. Claro que é diferente, Cadu. O jogador de futebol é bem mais responsável que os outros setores da sociedade. Então, com eles não acontece nada. Não, é igual a todos os outros. Então, assim, ó, apresenta 10 cada um sabe o que tem que fazer. Se apresenta 10. O problema, Cadu, sabe qual é? Se 10 jogadores de um time cumprirem a cartilha e um não cumprir, se o goleiro não cumprir, deu, foi pro espaço. Então é muita confiança no grupo. E outra muita coisa, confiança. Jogador de futebol, ao contrário do cara normal que tem que correr atrás, o jogador de futebol vem pra ele, entendeu? Quando vê, tá batendo o telefone, fulano, ciclano. Roberta, eu lamento que tu, como uma representante feminina do programa, tenha que ver essa babação de ovo. Eu só dou risada aqui. Os rapazes, telespectadores só devem escutar. Aquele biquíni usado ali, Roberta, biquíni que é a tendência desse verão que acabou? Ou elas estavam um pouco demodê, digamos assim, fora? Não, acho que é a tendência. É a tendência? Que coragem entrar naquela água, hein? Não, isso não me importa. É muito suja. Aquilo ali é grande ou pequeno dentro da tendência? Não, depende da pessoa. Depende do momento, pessoa, né? Do acho. gosto e tal, do corpo, enfim. Tá. Mas enfim, Roberta, o pessoal comentou mais sobre a lancha ou sobre o jogo de hoje aí? Não, de tudo um pouco. O Everton disse, bonita esta lancha, hein? O Jackson e o Gustavo comemoraram a volta do Baldaço, viu, Baldaço? Eles comemoram. Manda os porque está de novo. Eu entendo que deve ter se passado aqui nesse programa. E o Jarbas, Alex é cavalinho cansado protegido pelo Abelão. Vai quebrar a cara, futebol moderno não comporta tanta morosidade. Nossa, pô. Calma com o Alex aí, um cara que tem história, que tem títulos. O Alex vai melhorar. Não, vai melhorar, mas assim, o que as pessoas devem... Eu me assustei no jogo contra o Brasil de Pelotas. Eu sei que tu tem uma outra visão de que o jogo valia pouco, que tinha pouco envolvimento. Eu me assustei com a lentidão do time, que me pareceu ser uma lentidão não individual, uma lentidão em concepção, em maneira de jogar. Eu me assustei. Porque o Arangues é o único jogador do meio-campo do Inter que tem uma movimentação intensa. Quando marcado, e bem marcado como foi no jogo contra o Brasil de Pelotas, me lembrou muito do ano passado. No meio-campo sem combinação, sem chegada, sem penetração. Eu fiquei assustado. Por isso que a partir dali eu comecei a bater com mais força na ideia de que eu quero ver o time do Inter jogando sempre. Porque o time do Inter tem muita coisa para evoluir. Claro, não vai jogar quarta e sexta, mas tem que jogar sempre. Verás hoje. Beleza, vou ver hoje. Sem o Arangues, que muda um pouco a concepção, mas vou ver hoje. Vou ver hoje e quero ver sempre. Não quero mais que deem folga no final de semana porque o jogo é em Veranópolis, que tem que botar a bundinha no assento do ônibus e viajar para Veranópolis. Tem que jogar toda hora. São Leopoldo, é pertinho. O Cadu, o Internacional está preocupado com alguns mandos de campo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é isso? Isso aqui, o Beira-Rio tem que ser entregue para a FIFA a partir do dia 23 de maio, se não me engano. Entregue para a Copa do Mundo depois do dia já, 20 de maio. Sem poder mais jogar. Entregue para a FIFA, para o estádio passar a ser de administração da FIFA até o final da Copa do Mundo. O Inter vai ceder o estádio para a FIFA para a realização da Copa. Só que nos dias 23 e 26... o Inter joga pela 7ª e 8ª rodada do Brasileirão contra Cruzeiro e Chapecoense. Jogos que seriam no Beira-Rio. Como o Inter não vai ter o Beira-Rio para essas duas partidas, por causa da CD, tem que jogar em outro lugar
E no segundo turno, jogaria fora de casa. O Inter teria que jogar em outro estádio para mandar o seu jogo. O Inter está propondo à CBF para que inverta esse mando de campo e para que o Inter faça esses 2 jogos fora de casa no primeiro turno e no segundo turno os jogos contra o Cruzeiro e Chapecoense sejam no Beira-Rio. Não vai levar. O Inter tenta sensibilizar a CBF pelo fato de estar cedendo o Beira-Rio para a Copa, de já ter ficado os argumentos são bons. ter ficado no passado sem o Beira-Rio e tentar fazer essa inversão na tabela. Porque eu vou te explicar porque é fácil. O Cruzeiro vai passar por esse mesmo problema. O Cruzeiro também não vai poder jogar no Mineirão. E o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense também não. Mas no caso é a Chapecoense. Então, mas não é, estou dizendo que são problemas que é o seguinte, as equipes que vão... Não, mas o Cruzeiro vai entregar o Mineirão, até porque o Mineirão nem do Cruzeiro é. Pois é. Aqui em Belo Horizonte também tem Independência. Mas não é o estádio do Cruzeiro. O estádio do Cruzeiro é o Mineirão. Não, o estádio do Cruzeiro não é o Mineirão. O Mineirão é do governo de Minas Gerais. O Cruzeiro joga onde? Cruzeiro joga no Mineirão. Pelo amor de Deus. É que nem o Maracanã. Mas tem na mesma cidade. Quem é o estádio? Não me interessa de que é o estádio. Eu estou falando do prejuízo de não jogar. Cadu, o Ribeiro está certo. Não, o Ribeiro não está certo. A discussão é a reivindicação do Internacional, que poderia ser a reivindicação do Cruzeiro também. Mas o Cruzeiro pode jogar na mesma cidade. Gente, o Independência virou um estádio altamente vinculado com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro jogar no Independência é um prejuízo para o Cruzeiro. Claro que é. Como é o Inter jogar no estado do Vale. Em primeiro lugar. Então tem que mudar para todos. Então tem que mudar para o Cruzeiro, para o Inter, para o Atlético Paranaense, para todo mundo. A diferença é que o Beira-Rio é do Inter e o Mineirão não é do Cruzeiro. Não muda nada. O prejuízo técnico para requisição é o mesmo. Não. Em primeiro lugar, não vamos dar o erro de informação, que o Mineirão não é do Cruzeiro. Mas todo mundo sabe disso. O Cruzeiro... mas não dá. O Ribeiro acabou de dizer... o Cruzeiro joga no Mineirão. Então deixa eu concluir, por favor. O Mineirão não é do Cruzeiro. Ponto. Logo, o governo de Minas Gerais cede, através da sua construtora que reformou o Mineirão, para o Cruzeiro jogar. Como tem um outro estádio que também é público... em Belo Horizonte, que é a Independência, onde joga o Atlético, o Cruzeiro pode jogar... Independência não é público. Tentando concluir. Independência é do América Mineiro. Não consigo concluir a tese. Tudo bem, vamos ficar com erro de informação, então. O Independência é público ou é do América Mineiro? O Independência é do América Mineiro. Então o Cruzeiro que vai jogar no Independência, que é em Belo Horizonte. Então vai a mesma coisa com o Inter, que não vai poder jogar no seu estádio, vai jogar fora. É a mesma coisa. O problema do Inter não é a viagem. E para Novo Hamburgo aqui do lado. O problema do Internacional não está jogando no seu estádio. É isso aí. A questão é, os motivos que levam o Internacional a estabelecer essa requisição são os mesmos que levariam o Cruzeiro a fazer a mesma coisa. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo joga no Maracanã. O Flamengo joga no Maracanã. Pode dizer a mesma coisa. Messi da Copa do Mundo não vai poder jogar. O Flamengo pode chegar na CBF e dizer o seguinte, olha, eu quero inverter o mando, porque senão eu vou ter que jogar em Macaé. Mas só um pouquinho. Qual foi o investimento que o Cruzeiro fez no Mineirão e que o Flamengo fez no Maracanã? Você está falando de outra coisa. Mas aí o Inter é penalizado porque investiu no estádio. Você está falando da capacidade de convencimento. Nós estamos falando do motivo do pedido. Eu disse que os argumentos eram bons e o Ribeiro disse que não. Eu acho que não. O CBF vai ter que dar para todo mundo. Eu também acho. Eu acho que os argumentos do Inter são bons. Não vai levar, tá? Não vai levar. Até porque, imagina a Chapecoense, aí no segundo turno vai ter 2 jogos fora de casa na sequência, que não teria agora, vai reivindicar por esse lado, vai dar problema. E o Inter nunca consegue essas reivindicações na CBF. Agora, se uma equipe de São Paulo ou Rio de Janeiro pedir, acaba levando. Isso aí tu fala aqui, mas não fala para Renata Franco, não está em rede nacional. Falo sim. Aí tu fala aqui. Falo sim. Cansei desse acadelamento. Opa! Gosta muito. Agora é o seguinte, será que alguém pode me falar que eu ando com problemas financeiros? O Baldasso vai dar esse recado. Tá, então para o Ribeiro e para todo mundo. Você, meu amigo, você que está nos assistindo agora, você está pagando juros e mais juros no seu financiamento? Você está com dívidas bancárias que estão lhe cobrando valores absurdos, tanto no cheque quanto no cartão de crédito, no cheque especial e no cartão de crédito, os juros são absurdos, pois dê um basta nisso. Pague apenas o valor correto, conforme a lei. O Rafael da Simon Consultoria está aqui justamente para passar a orientação que você tanto está precisando. Fala aí, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Baldasso, é isso mesmo. Você, meu amigo, minha amiga, que está sempre dando o carinho da sua audiência aqui nos Donos da Bola. O meu recado é para você que tem um veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, e junto com ele tem um carnê enorme com valores altíssimos e cobrança de juros abusivos. Se você está com dificuldade de pagar as parcelas, atrasou alguma e agora ficou impagável, seu nome foi negativado no Serasa e no SPC, nós, da Simon Consultoria, temos a solução.
É redução da parcela pela metade do valor. Sabe por quê? Porque a metade da sua prestação são juros cobrados de maneira indevida. Imagine reduzir uma prestação de 800 para próximo de R$400. Conseguir colocar em dia suas parcelas atrasadas, tirar o seu nome do Serasa e do SPC, limpar o seu nome novamente. 3012-8899. Acabe com as ligações indesejadas de financeiras e bancos, ameaçando busca e apreensão do seu veículo. Proteja o seu patrimônio. A ligação e a consulta são gratuitas. Isto não é promoção, não. É redução de juros previstas em lei. 3012-8899. Ligue de qualquer lugar do estado a qualquer hora do dia. Se preferir, acesse o site simonconsultoria.com, Fabiano Baldasso. Muito bem, Simon Consultoria e Assessoria. Tá aqui o número, ó, 3012-8899, 3012-8899 para resolver o seu problema. Chico. Valeu, Baldasso. Olha só, fala um pouco do jogo do Grêmio. É isso, né, o Paulinho? Nós temos que falar do jogo do Grêmio, Marco Antônio, né? Marco Antônio vai ser relacionado pela primeira vez no ano por conta da ausência do Maxi Rodrigues. Exatamente. O Marco Antônio tá treinando normalmente. Está treinando normalmente, né? E vai estar no jogo. A gente não sabe se ele vai entrar. Chave Antônio. Não, mas é um jogador com características não parecidas nem assemelhadas, mas mais próximas do Riveiros do que os outros jogadores. Tu acha? Eu acho bem que o Riveiros é muito mais jogador do que ele, mas em características é mais ou menos isso. O Marco Antônio é um jogador de movimentação de meio. O problema do Marco Antônio é que ele foi colocado numa situação de necessidade como a referência técnica do time, né? Nunca teria característica. No primeiro semestre de 2012, com o Luxemburgo, ele era o camisa 10 do time. Antes da chegada do Elano, do Zé Roberto. E daí porque ele jogou assim na Barcelusa, né? Na portuguesa. Só que querendo ou não, isso 2011. Queimou ele. Isso queimou o Marco Antônio. Porque não é um jogador desprezível a ponto de ser escorraçado do Grêmio. Não é, não. Como a torcida muitas vezes como opção, chegou a falar. Como opção, é que o Grêmio está observando algumas ressurreições, né? O Léo Gago, agora o Marco Antônio. Não, são jogadores que foram emprestados, o Marco Antônio para o Atlético Paranaense e voltou agora. Para grupo serve. E o Grêmio numa dificuldade financeira, de alguns jogadores. Que bucha do Marco Antônio. Fortaleza pela Copa do Brasil. O cara me mandou um recado aqui me cobrando. Tu vê o jogo do Inter contra o Brasil de Pelotas e ficou assustado, com medo. E o Grêmio, tu não ficou assustado contra o São Paulo de Rio Grande? É que o jogo do Grêmio contra o São Paulo de Rio Grande, primeiro, naquele gramado ali, aí sim tudo se nivela. E é uma ilha em meio a um processo de evolução do Grêmio. O Inter não. O Inter tem um processo evolutivo capenga e que para em jogos como o do Brasil de Pelotas. Essa é a diferença dos dois. Capenga. O jogo do Grêmio contra o São Paulo de Rio Grande, desculpa, eu desconsidero do meu campo de análise. Desconsidero, ele não faz parte de não está inserido em nenhum processo de referência para mim. Aquele gramado ali, o gramado estava ruim para os dois. Quando a condição técnica para a execução do jogo de futebol não é boa, ela não muda o ruim, ela muda o bom. O bom fica ruim também. Então, com aquele gramado, não desconsidero a derrota do Grêmio. O Haroldo Santos, comentarista da Band, chegou a dizer em determinado momento que é um pouco até proposital que algumas equipes do interior fazem em não cuidar do seu gramado, porque quando vai uma equipe de qualidade, não consegue jogar. Quantas vezes a gente reclamou do gramado dos aflitos? O Náutico. O Náutico jogava lá. Porque era como. O que está acontecendo? Não é exclusividade do Aldo da Puzo, né? A gente condena, mas não é exclusividade do Aldo da Puzo. Mas de qualquer maneira. Mas se bem que como estava, eu poucas vezes vi. O pior gramado que a gente viu nos aflitos em Recife é bem melhor do que o do Aldo da Puzo. Sem dúvida. Mas em termos de gramado ruim. A gente viu esses dias Remo e Pará no Mangueirão lá, que o cachorro entrou no finalzinho ali, atrapalhou. Remo e Paysandu. Remo e Paysandu. Em Belém do Pará. No Mangueirão, o campo era semelhante ao do Aldo da Puzo. O cara não conseguia, a bola não rolava. É que caiu uma forte chuva também. A gente vai ver como é que vai estar quarta-feira que vem. Acho difícil que tenha ficado igual. Toda vez que começa o Campeonato Gaúcho, eu torço para ter motivos para defender o gauchão. Aí eu vejo jogando quarta e sexta, dupla Grenal. Aí eu vejo gramados como o do Aldo da Puzo. Cara, nós temos uma audiência fantástica na cidade de Rio Grande. Pois eu digo para todos de Rio Grande, os apaixonados pelo São Paulo, que é uma torcida lindíssima, maravilhosa. Eu digo o seguinte, não pode o estádio de vocês tá tão ruim, como o gramado está tão ruim no estádio como está. Não pode. E é má administração. Porque o estádio foi fechado há um tempo atrás.
Mesmo com a verba de TV recebida, que é imensa, que os clubes do interior nunca tiveram, eles não conseguiram dar condições do Alto da Puz receber os jogos. Os torcedores de Rio Grande nos criticaram muito, mandaram mensagem dizendo que a gente não tem a informação correta, que na verdade a verba de TV ela não foi utilizada porque foi para pagar dívidas passadas, por conta de administrações anteriores. Eu disse isso. Mas aí que tá, a gente não está fazendo uma crítica somente à atual gestão, a gente está fazendo uma crítica que um clube da Série A do Campeonato Gaúcho, num futebol profissional, ofereça essa imagem, uma imagem negativa. E a gente cobra para que no ano que vem tenha um gramado bonito, um estádio em condições. É isso que a gente todos nós comemoramos o São Paulo de Rio Grande de volta à primeira divisão, é o lugar dele, pela torcida que tem. Mas não é lugar da primeira divisão a maneira como está o Alto da Puz, infelizmente. E saudamos, inclusive, a torcida que se fez presente, lotou o estádio, tinha até mais gente do que a capacidade. Num campeonato gaúcho em que a média de público ultrapassa os 1.000 torcedores, né? Então, poxa vida, quase 10 mil lá. Esses dias, o jogo, o Paulinho pode me confirmar qual foi o jogo, Novo Hamburgo e Pelotas, se não me engano, Paulinho. 16 torcedores. É difícil, né? Não, 16 não, e o preço do campeonato gaúcho está caro, é R$60 para tu ver o jogo de gauchão. Não fosse a força das federações, os regionais teriam acabado. E mesmo com a força das federações, o caminho é o fim dos regionais, com competições regionais... regionalizadas mesmo. Regionalizadas, abrangendo uma região maior. Interiorizadas. Isso. Copa Sul, Copa do Centro-Oeste, Copa do Nordeste. Uma mudança assim vai radical, ser. Né? Os regionais não vai dar certo, tá? Por quê? Porque a TV não vai comprar esse campeonato gaúcho cedo no programa. E aí não vale a pena. Esse é o problema. Não, mas o campeonato gaúcho não é mais televisionado. Aí se televisiona a Liga Sul, e aí os clubes do interior vão acabar, né? Por que vão acabar? A CBF está criando uma Série E. Os clubes do interior passaram a receber grana de TV de pouco tempo para cá. Eles viviam antes disso. Eles têm que... Inter e Grêmio também viviam antes disso. E não vivem mais sem clubes do interior do estado do Rio Grande do Sul precisam fazer campeonatos entre eles, valendo no final das contas prêmios importantes no que diz respeito à participação em outras competições. É assim que funciona. Outra coisa, os clubes do interior não levantam taça. Eles precisam levantar taça. Precisam comemorar título. Só vão fazer isso se a dupla Grenal não tiver. Se tu botar a dupla Grenal, não tem título. No processo. Imagina o Guarani de Venâncio Aires, vou citar um exemplo aqui, poder dizer eu sou campeão gaúcho de 2014. Deixa eu falar do meu time, o Rio Grandense de Santa Maria. Quase saiu um quê? Tu falou meu time Win? Não, é que é o Rio Grandense de Santa Maria. Tá, então, eles precisam levantar, porque senão não vai ter torcedor. Como é que tu vai convencer alguém a ser torcedor de um time do interior do estado? Vou dizer, meu filho, então eu quero que tu torça para esse meu time aqui. Só que ele não ganha. Se esse time nunca levantou uma taça. Precisam levantar taça, gente. Roberta, fala um pouquinho mais do programa aí, a gente tá com saudade de ti. Também tá. O Alexander Madeira diz que o Marco Antônio é um bom jogador, mas precisa de sequência. O Juliano, se Maxi continuar bobeando, perde lugar até para ele. E o Duda Melo, ele ainda existe? Ainda existe. Ô, Baldasso, eu vou te dizer que eu estou quase concordando contigo. Embora o lateral Cláudio Vinck já tenha afirmado que não quer mudar de posição, ele vai seguir na lateral, mas ele marcou mais um gol no final de semana, né? Na sexta-feira contra o Esportivo, um gol de cabeça. Mostrando mais uma faceta. É impressionante a qualidade técnica que tem esse menino na frente. Posso te dar o lugar do Cláudio Vinck no time do Internacional? Então me fala, qual é a posição Nesse dele? lugar onde joga o Alan Patrick e o Alex, na frente do Williams. Meia, né? Segundo volante, terceiro homem. Segundo para terceiro. Esse é o lugar do Cláudio Vinck. Acho que ele renderia bem. O Cláudio Vinck, desculpa, você, Cláudio Vinck, que está assistindo o programa. Como lateral direito, você dificilmente terá continuidade na sua carreira em primeiro nível. Porque embora a excelência técnica... Ele joga muito. Não é um jogador de velocidade para ser lateral e não tem capacidade boa de marcação para ser lateral. O lugar do Cláudio Vinck é no meio campo. Mas não é mais fácil, depois de uma vida inteira dele jogando como lateral, não é mais fácil corrigir essa deficiência do que tentar disputar vaga numa posição em que tem muita gente. Velocidade não corrige, né? O auge do lateral é agora. Mas assim, para volante não dá, tá? Porque o volante tem que marcar e tem que ter velocidade para fazer cobertura. Não, mas não é primeiro, não é volantão. Terceiro homem. Não é volantão. É segundo para terceiro homem. Posição no Arangues. Não, mas o Alex está jogando na segunda, Ribeiro? O Alex também não faz isso. Mas o Alex joga posicionado. Sabe dali, já jogou ali. Entendeu? Mas ele pode jogar também. Ele pode ser um Riveiros, pode ser um Arangues, pode ser um
um Elano, de não repente. Dá, é que assim, ó, tudo que ele tem de bom tecnicamente com a bola no pé, ele não tem em velocidade e capacidade de marcação. Então tu tem que encontrar um outro lugar. Não pode desperdiçar um talento desse, mas não Tu é tá querendo transformar ele num Kaká? Não, porque eu não sei se ele é tão avançado. O Kaká é mais vertical, mais veloz, joga mais à frente. Um pouquinho atrás disso. Não sei, eu tô viajando aqui porque eu tô sentindo que na lateral não é o lugar dele. Mas ele já afirmou que não quer sair dali. Bom, então boa sorte para ele, que eu esteja enganado. Ele tem 19 anos, também tem uma estrada longa pela frente ainda. A gente fala no Claudio Vinck há muito tempo, mas ele ainda nem chegou nos 20. Jogar no meio campo é... O próprio Alex antigamente queria sair do meio campo para jogar no lateral para ter chance de ir para a seleção. Verdade, e chegou na seleção jogando na meia. Só chegou na seleção jogando na meia. Meio campo é uma posição de muito mais jogadores e muitos jogadores bons. A concorrência é maior. A concorrência é muito maior. Isso é verdade. Embora o Daniel Alves, né, não seja um jogador ele também é um craque, mas na capacidade defensiva dele não é o seu mérito. Eu discuto o craque do Daniel Alves, tá? Não, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que se ele não tivesse a parceria que tem, estivesse no Brasil, estaria jogando no Curitiba. Não. Só o lateral direito do Barcelona e da seleção brasileira. Tudo. Me dá 3 meses de preparo físico, eu jogo na lateral direita do Barcelona. Não joga. Combino com chave, recebo na frente, cruzo pro Messi ou pro Neymar, me dá 3 meses de preparo. Futebol é realmente simples assim. Não joga. Olha só, o Grêmio tá confirmando as renovações do garoto Everaldo por mais 2 anos e do Yuri Mamute por 5 anos. Isso quer dizer o seguinte, o Mamute vai ser vendido logo, e o Everaldo Tu sabe também. que o Mamute tem um grande cartaz lá fora por conta do torneio de Toulon, que ele participou da seleção brasileira no passado, inclusive comparado ao Balotelli. A imprensa italiana chegou a chamá-lo de Mamutelli. Olha aí. Sabe Vende agora. Sabe quando que o Internacional conseguiu retomar a sua condição de time de primeiríssima linha? Quando um presidente chamado Fernando Carvalho começou a pegar os jogadores que ele acreditava e fazer contratos longos. Porque o contrato longo, embora ele sim te dê o pepino de daqui a pouco tu tá com um jogador treinando no Marinha do Brasil e tu pagando o salário por 5 anos para ele te dá a condição, nos teus acertos, de dar saúde financeira ao clube. Nos acertos, tu salva o clube. Nos acertos, tu salva tudo. O Mamute é o cara que daqui a pouco tu vende por 2 milhões de euros e valeu a pena o teu contrato de 5 anos. É que o problema do Mamute é que ele surgiu, há muito tempo se fala dele, que nem o Claudio Vinck. Há muito tempo se fala do Claudio Vinck, desde quando ele tinha 16 anos. Mas sabe por quê? Porque o corpo dele se sobressaía em relação aos parceiros da time do Renato na primeira vez. O time do Renato, na primeira vez em 2011, ele foi... pegaram ele para treinar junto com o time principal. Então, há quase 3 anos a gente ouve falar do Mamute e ele recém fez 18, vai para 19 esse ano, acho. Então, há muito tempo se fala dele, e ao mesmo tempo, com tanto tempo falando dele, e ele fazendo um crescimento, assim, entrando aos poucos no time e nem sempre, talvez, correspondendo àquilo que as pessoas acham que ele poderia ter pelo cartaz que ele recebe, ele acaba se desgastando. E muitas vezes as pessoas podem achar estranho o fato dele renovar por mais 5 anos. Mas por que renovar por 5 anos se ele ainda não está jogando? É uma preservação tudo isso. O Lucas Coelho também. Há muito tempo. O Grêmio fez isso com o Lucas Coelho no passado, renovou por 5 anos. O Lucas Coelho tem contrato por 5 anos com o Grêmio. Também uma preservação, porque surgiu bem no Campeonato Gaúcho. O Everaldo, que o Grêmio renovou por mais 2, ele é um pouquinho mais velho, né? Ele tem 21, se eu não me engano, o Everaldo. Sabe que eu não... Esse não foi um jogador que me chamou a atenção. É verdade. O Bellini gostou muito dele no jogo, acho que contra o Esportivo, que ele fez gol, e que o Marcos foi lá, cumprimentou ele e Eu tal. também até agora não me chamou a atenção, viu? Vamos ver. Eu quero até vou ver melhor. O Everton me chamou mais a atenção do que ele. Isso aí. Que deu Como eu tô concordando contigo hoje, Baldasso? Impressionante, cara. Que perigo. Mas o Everton, o Lucas Coelho passou por esse processo ano passado. Ele surgiu muito bem fazendo gols do gauchão, de repente o Grêmio deu uma esfriada e depois renovou o contrato. O Everton pode ter acontecido isso também. O Grêmio deu uma... Não duvido. Uma esfriadinha, até por preservação. Roberta Gabardo. O Carlos Ardenje. Everaldo até pode ser, mas no Mamute eu não vejo futebol ainda. O Pablo Silveira. Por favor, o Mamute não vai virar nada. O Guilherme Proença disse que o Baldasso é mito. E o Felipe Peruso, em relação ao Claudio Vinck, disse que na lateral vai sofrer com a falta de velocidade e com as lesões vai acabar sumindo em algum time do leste europeu. Por que tu não lê elogios pra mim?
É porque não Diz, Hoje nós não- tá voltando Hoje não tem. Até agora. Podem mandar, então, gente, elogios pro Tu faz Ribeiro que eu isso, leio. Ribeiro. Por que tu pergunta, eu tô bem, quantos anos eu tenho, tem elogio pra mim? Quando a gente corre o risco de não ter... Não, mas geralmente tem. Hoje que... Hoje não tá rolando. O Baldasso tá chamando as atenções. O Baldasso e a Roberta estão chamando os holofotes pra eles, a gente tem que entender. Ribeiro, eu sou o cara mais simpático que tu, Ribeiro. Essa é a verdade. Não, eu discuto isso. Tu é um cara pessimista, de mal com a vida. Não, eu sou um cara realista, eu digo as verdades aqui do programa. Sim, todos nós falamos mentiras. E outra coisa, deixa assim. O Thiago Moraes te manda um salve pro Ribeiro pra ele não chorar. Então... Só pra tu não chorar. O nome disso é compaixão. Com pena. Bom, vamos até a redação da Band. Cláudio Andrade, os destaques do programa de hoje, dos programas de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, excepcionalmente hoje, o Brasil Urgente dos Gaúchos começa às 4h23. E olha o que a gente vai mostrar, entre outras notícias. Mas essa aqui é uma situação bastante arriscada que por pouco não deu problema na volta do feriadão ontem na Freeway. Um flagrante impressionante. Olha só, esse carro sai da pista na altura do quilômetro 40 na Freeway, dá uma rodopiada ali e volta parado na frente de outro carro. A imagem é impressionante, por pouco que acabou não causando um acidente mais grave. Realmente ontem foi um dia bastante movimentado na volta na Freeway, no final do feriado de Carnaval. Impressionante a imagem. Essas e outras notícias, então, você confere no Brasil Urgente dos Gaúchos, 4h23, e também a previsão completa do tempo no Band Cidade, 10:07. Eu espero você. Chico. Valeu, Cláudio Andrade. Que loucura, hein? O que aconteceu ali? Infelizmente, ninguém se feriu em todas essas imagens. Nós tivemos, há não muito Urgente. tempo, uma morte na Freeway de um carro que invadiu outra pista. Sim, a pista contrária. A pista contrária, que estava vindo bem feliz do outro lado e de repente um carro vem para cima de ti. Não bateu por um milagre, né? Porque ele volta entre dois carros. Não, é que se ele volta e bate, não vai dar só danos materiais. O problema é se ele invade a outra pista. Exatamente. Esse é o problema. E ali o seguinte, cara, eu não consegui entender. Eu não entendi também. É um Soul, não um Mini Cooper. Que às vezes um problema mecânico no carro fez com que o cara tivesse perdido o controle. Depois do intervalo tem mais de Os Donos da Bola aqui na Band. Até já. Você já viu cliente de verdade falando bem de operadora? Acho que o prêmio que ela ganhou é a confirmação da experiência que a gente tem no dia a dia com a GVT. Experimente 15 megas sem custo por 3 meses. Ligue 10325. Consulte condições de aquisição. Esse recado é para você que é ligado em games. Envie a palavra jogo para o número 48069 e baixe os melhores games no seu celular. É uma super promoção que coloca no seu aparelho grandes sucessos, como Tony Hawk, Sting Defense e vários outros. Aproveitem, você pode baixar até 10 jogos por apenas R$ 4,99 por semana. Envie jogo para 48069 agora e dê um start na sua diversão. Tá na hora, tá na praia e a balada segura também. A gente não pode esquecer de voltar pra casa com segurança. Ou a gente vai de táxi ou a pé, né? As pessoas estão se conscientizando, tá tendo muito mais controle. Então é sempre bom tentar se preservar, né? Também cuidar de quem tá contigo, né? É isso aí, pessoal. Consciência na hora de voltar pra casa. Pra que esse não seja o teu último verão. Balada segura. Para este verão, não ser o último. A exemplo do Inter, o Grêmio também vai com o que tem de melhor para o jogo contra o Cruzeiro. E o torcedor tem bons motivos para comemorar. Afinal, Zé Roberto, a referência técnica do time, recuperou o bom futebol. Os titulares que perderam para o São Paulo de Rio Grande irão em busca da recuperação. Na primeira derrota de Anderson Moreira, a queda do time se deu após a saída de Barcos e Zé Roberto. E por falar no meia, a fase do camisa 10 em 2014 é boa. No ano passado, Zé Roberto, de titular absoluto, foi para o banco de reservas. Na época, a torcida pedia que Renato colocasse o jogador em campo. E quando o treinador atendeu o pedido, o meia não agradou os torcedores
De ídolo, passou a ser contestado pela torcida e acabou o ano em baixa. Veio a pré-temporada de 2014 na Serra. Zé Roberto não embalou. Inclusive, demorou a acertar a sua situação no tricolor. Ele estreou somente diante do Juventude em Caxias. O único jogo em que não atuou com os titulares foi contra o Aimoré. No restante dos jogos, lá estava o Zé em campo. Agora, novamente em alta com o treinador e com os torcedores. Nesta quarta-feira, mais uma vez o camisa 10 vai para a partida. A ausência para o duelo é de Riveiros, que está com a seleção do Paraguai. Oportunidade para Dudu atuar ao lado de Zé. Na zaga, o Erley volta após se recuperar de uma contusão no pé direito. Com 21 pontos no grupo B, o tricolor está com a classificação encaminhada e espera encontrar novamente o caminho das vitórias no Campeonato Gaúcho. Eu acho que o Zé Roberto realmente readquiriu a sua condição técnica, claro que ainda não na sua plenitude. Acho que o melhor momento dele foi no segundo semestre de 2012, né, quando levou o Grêmio à vaga na Libertadores, ainda no time do Luxemburgo. E depois de 2013 dele foi muito ruim, né, foi muito oscilante, ele teve lesões, o Luxemburgo botou ele no banco, ele disputava a posição com o Elano pela questão física, né, ou jogava um ou jogava outro. E agora parece que o Enderson achou um lugar para ele, né? E é convicção do Enderson desde o início, né? Sim. O Grêmio renovou o contrato porque o Enderson estava contando com ele. Contra o Atlético Nacional, o Zé Roberto jogou demais. Verdade. Foi o velho Zé Roberto de volta. Jogou muito. E era exatamente naquilo que a gente imaginava que ele podia contribuir. Sendo um jogador de meio campo para cadenciar jogo, mas também para ser agudo. Foi isso que ele foi. E ele vem num processo evolutivo. Ele já tinha jogado melhor contra o Nacional no primeiro jogo da Libertadores América. Ele vem num processo evolutivo. E é isso que importa. Aquela bola que o Luan rouba pela esquerda e dá um paninho por cima, ele dá um voleio, que o goleiro faz uma bela defesa. Sensacional aqui. Espetacular. Foi sensacional. Dos áureos momentos do Zé Roberto. Porque essa é uma figura que o Grêmio não tinha no ano passado, não só do Zé Roberto, mas do homem para fazer esse trabalho no meio campo. O Grêmio desacostumou a jogar assim porque vinha com 3 volantes e 3 atacantes. Tentou com o Maxi Rodrigues essa figura de referência técnica e não conseguiu, que acabou virando o Zé Roberto. Porque o Luan, embora seja também um jogador que venha do meio, ele não é exatamente um meia cadenciador de jogo, ele é mais agudo. Então o Zé Roberto acabou dando isso que o Grêmio estava precisando. E eu fico feliz porque o Zé é um cara acima da média, né? Um cara que a gente convive aí, tem a oportunidade de conviver nos últimos 2 anos. E é um cara acima da média, um cara que se cuida, profissional extremo, ainda está com a barriguinha trincada de quando chegou há 2 anos, mesmo às vésperas de 40 anos. A todos nós. É verdade. Mas por que ele nunca aceitou o convite para vir aqui no programa, hein? Pois é. Tem que aceitar, né? Pois é. Ô Zé, vamos... Embora eu já tenha feito uma entrevista com ele lá no Estádio Olímpico, seria bom o Zé vir aqui, né? Mas aí tu vai querer que tirar a camisa dele. Eu gostaria muito de ver a barriga dele, porque ele tem a mesma idade que eu. E nós temos a barriga um pouquinho diferente. Esse teu sorriso tá passando a ideia de deboche. Não, mas não eu é não gostaria que tu debochasse da minha cara. Não é verdade. Não é verdade. Que isso. Não é verdade. Eu só achei engraçada a comparação, só isso. Claro, jamais. Não, aliás, o Zé Roberto tem a barriga diferente de todos nós, né? Combinar. A minha é um pouquinho parecida. Tu acha? Uhum. Eu estou muito bem. Parecida com a do Baldasso ou do Roberto? O Ribeiro Neto recebeu a informação que o legal é a barriga ter gomos. Ele resolveu fazer um gomo só, gigantesco e bem definido. Foi. Bom, gente, o jogo de hoje é contra o Cruzeiro, no Vieirão, né? Isso, em Gravataí. É que o Cruzeiro, que não é mais Cruzeiro de Porto Alegre, Cruzeiro de Cachoeirinha, mas a arena do Cruzeiro não está pronta ainda em Cachoeirinha, então o Cruzeiro está nômade, tá que nem o Inter ano passado. Cada hora joga em um estádio e hoje vai jogar no Vieirão. No Vieirão em Gravataí. Antônio Vieira Ramos. Que como o Cerâmica foi rebaixado, não tem tido muitos jogos no... Quem foi o Antônio Vieira Ramos? Adoro essas perguntas. Adoro isso. O Zé Aldo tá no programa? Toda vez que te perguntarem, Cadu, o nome do estádio, quem foi e tal, diz o seguinte: foi um político importante. Importante do clube. Ensinamentos de Baldasso, depois de muitos anos convivendo com o Zé Aldo. Exatamente, foi um político importante da cidade, ponto. Até não sei se foi o seu Antônio Vieira, a gente daqui a pouco vai receber a informação. Mas eu queria dizer o seguinte, chama a atenção, né? Dois jogos envolvendo 4 times de Porto Alegre e nenhum jogo é em Porto Alegre.
Sendo que o Cruzeiro agora está deixando de ser um time de Porto Alegre, tentando cativar uma outra cidade. Mas é um negócio curioso, né? Citadino hoje à noite. E o Metropolitano. Metropolitano. E essa coisa do Beira-Rio, né? Que é uma coisa chata, na real, né? O Inter Vai joga e volta, vai e né? volta, vai e volta. Tudo que o D'Alessandro pediu para que não acontecesse, lembra? Ele deu uma entrevista dizendo, não importa que demore um pouco mais, mas que quando a gente for pro Beira-Rio, que não saia mais. E hoje seria um evento teste. Hoje estava confirmado. Carnaval. O evento teste na semana passada. Carnaval. Foi cancelado. Aí atrapalhou tudo. O Grêmio vai com titulares de novo. Vai com titulares mais uma vez. Vai com depois... o Dudu no lugar do Riveiros. Isso, mas uma mudança por conta do Riveiros na seleção paraguaia. E aí, 4-2-3-1. 2 volantes, meio abertinho, né? Mas acho que se o jogo para testar é esse, né? É Jimmy Ramiro, Dudu, Luan, Zé Roberto e Luan com Barcos na frente. Eu acho o time com o Riveiros mais equilibrado. Deve ser o último jogo desse time titular até o jogo contra o Nils na Libertadores. Mas quantos jogos Sexta e domingo é reserva? Porque sexta-feira é reserva, nem o Enderson vai para Juí. E domingo na Arena contra o Passo Fundo deve ser um time misto. Tá bem. Esse é um... Viu, Inter? Esse é um planejamento correto. Esse mas é o planejamento nem correto. domingo, quando o Grêmio joga com o Passo Fundo na Arena? Acho que titulares, força vai fazer máxima. a mesma coisa que fez contra o Novo Hamburgo antes do jogo porque contra o Nacional. O jogo já é na quinta-feira, e aí é só na quinta, mas é na quinta-feira da semana que vem contra o Nils. Esse jogo do Grêmio contra o Nils ganhou em importância, tá? Ele já era por si só importante. Mas depois da vitória do Nils Boys e confirmando uma tese, eu não recebi os parabéns do Baldassi, certamente porque ele ficou um tempo fora do programa, né? Confirmando a tese de que o Nacional seria o saco de pancada do grupo, que não dá para se ficar muito entusiasmado com a vitória do Grêmio lá em Montevidéu. Mas tudo bem, Baldassi, eu te entendo. O Nacional não vai se Esse jogo virou muito mais importante, né? Porque o Nils é concorrente. Posso dizer uma coisa para vocês? Não voltou a jogar vamos fazer uma aposta aqui. O Nacional vai fazer 7 pontos. O Nacional cara, não vai ser eu não sou um cara de apostas, até porque tu perderia tudo que tu tens se tu fosse. Deixa eu só dar informação. Também, né? Antônio Vieira Ramos foi um dos fundadores do Cerâmica. Ele era político? Não sabe. Político do clube. É por isso que ele tem o nome do estádio Antônio Vieira Ramos. Quer saber a vida dele, idade, o nome da Mas foi uma figura muito importante da comunidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Um político do clube. Um político do clube. Boa, Cadu. Boa. Roberta Gavaro. O João Andreu, o Zé tá jogando bem sim, mesclando experiência com os novatos, faz uma boa movimentação no meio, sem falar que põe mais respeito em campo contra o adversário, pois é um mito. E a Regina Correia disse, Roberta, diz pro Ribeiro que apesar dele implicar com o Baldassi e com o D'Alessandro, eu gosto dele. Olha só, essa vocês vão gostar, ó. Fabrício é seleção. Depois de ser contratado pelo Internacional, Abel Braga afirmou que o lateral Fabrício tem potencial para ser convocado para a seleção brasileira. E Fabrício fala sobre a declaração de incentivo do técnico do Inter. Vou trabalhar para isso. Quando o Abel chegou aqui, ele já tinha falado sobre isso comigo. Falou, pô, garoto, bota na tua cabeça, você é jogador de seleção. No Brasil aqui só tem você e o Carlinhos, ele tinha dito isso mesmo. E eu sempre esperei uma oportunidade dessa, cara. E o Abel tá me dando uma moral dessa aí, então eu vou buscar meu objetivo. E por que não pensar em seleção? Todo jogador, quando é criança, sonha jogar primeiro no time grande, depois ir para a seleção, ir para a Europa, e o meu sonho também é esse. Eu admiro essa capacidade do Abel de motivar, né, os seus jogadores, os seus comandados e tal. Isso não é motivação, isso aí nossa, eu não sei nem que nome dá para isso. Olha, seria alguém chegar para o Ribeiro Neto e dizer que ele parece o Reinaldo Giannichini. Mais ou menos isso. Não tem, não. Sabe que antigamente, quando eu tinha um pouco mais de cabelo, me comparavam ao Richard Gere. Richard Gere? É. Tu vê só. Antigamente te comparavam ao Richard Gere, que tem 70 anos, é isso? Não é isso. Cara, eu não sei se tu sabe, mas o Richard Gere ainda hoje é um dos grandes galãs do cinema. Já tem uns 85 anos, ele ainda é bonito. E tudo isso. Então, e eu vou dizer, me comparavam ao Richard Gere, né? Talvez pelo meu charme também, né? Pode ser. E tudo isso para dizer que o Fabrício não tem possibilidade de ir para a seleção brasileira. Eu acho que ele está bem esse ano. Acho que melhor comparado a ele mesmo em relação ao ano passado. Eu acho que ele melhorou bastante e tal. Mas o Fabrício é impressionante, né? Aqui, ó, para não soar só preconceituoso, para dar algum argumento para a tese. O Fabrício, entre os requisitos básicos para um lateral, falta cerca de 70% do Fabrício. Fabrício é deficiente na marcação. O Fabrício não é um jogador de soluções inteligentes. Ele não antevê jogo, e para um lateral
para fazer combinação, isso é muito importante. Mas ele tem uma boa bola aérea ofensiva, ele bate bem na bola. Mais ou menos. menos. Quando ele chega à linha de fundo, chega bem. Tem muita energia ele. Tem muita energia. Eu acho que o Fabrício não tem condição, inclusive, de ser titular do Internacional. Roberto. O Alexandre Araújo pergunta se o Baldasso pode jogar no Barcelona, porque o Fabrício não pode jogar na seleção. Essa é uma boa argumentação. Essa é uma boa argumentação. Ficou sem resposta pouco, né? Essa é boa. E o Rafa diz que o Zé Roberto não serve para ser titular como armador do Grêmio, no máximo volante. Mas não é armador, é outra coisa. Armador é o cara que põe o pé em cima da bola para distribuir jogo. O Zé Roberto não faz exatamente isso, porque ele também é agudo. Ele pode até cadenciar um pouco mais o jogo, que o Grêmio precisava disso, mas não é exatamente armador. Depois do intervalo, a gente volta para fechar o programa de hoje. O melhor caminho para ter uma internet rápida não é pegadinha nem oferta escondida, é simplesmente o melhor preço. Na Sim, você tem 5 mega por muito menos que todo mundo. Ganha um modem Wi-Fi grátis e pode navegar rápido, ver filmes, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais por muito menos. Apenas R$ 34,90 sem oferta casada. Ligue agora e assine. Internet pelo melhor preço. É Sim. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas, amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo para você sair de casa bem informado. Porque esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. Primeiro Jornal, com Patrícia Maldonado e Luciano Faccioli, de segunda a sexta, 7 da manhã. Oferecimento Sicredi Touch, a conta jovem do Sicredi. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue onepay.com.br. Nesse calorão você sem grana e nem crédito no celular. Calma! Com o OnePay você recarrega agora e paga só por vencer a fatura no cartão. São até 40 dias para pagar. Ligue agora, estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. Há 100 anos, o GBUX cuida das famílias em todos os momentos. Seja na hora do lazer, na hora de ir atrás de conquistas, ou na hora de comemorar cada uma delas. Sempre com um plano ideal para quem quer segurança, como o GBUX Empresarial Flex, feito para quem busca tranquilidade para sua empresa e seus colaboradores. GBUX 100 anos, previdência e seguro de pessoas. GBUX, 100 anos dedicando cada dia para garantir o futuro da sua família. O Baldasso está de volta e, claro, né? Lá vai ele para a marca do pênalti. A pergunta encomendada pela produção, já aviso antes, né? Você que afirmou que os jogadores do Inter não poderiam fazer feriadão de carnaval para continuarem focados, então quer dizer que você que fez feriadão retorna sem foco e sem ritmo de jogo? Eu queria lembrar às pessoas e à nossa produção, que tem muito bom caráter, o seguinte: eu estava complementando o meu período de férias neste carnaval, eu não estava de folga e os jogadores já completaram as suas férias em dezembro. Um grande abraço e boa tarde a todos. Tu chegou a passar o feriadão de carnaval com o D'Alessandro ou não? Cara, eu não tinha sinal de 3G no litoral, quase não sobrevivi a esse carnaval. A gente volta amanhã, 1 da tarde, aqui na Band. A todos uma ótima tarde. Tchau.